Pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo me escutar, gente? Vão me avisando aí, só para mim ter o controle aqui, se realmente está funcionando o microfone. Tá, beleza. Pessoal, é o seguinte, como vocês todos estão sabendo, lá no Class 1 tem a nossa última atividade, né? Atividade relacionada aí com software Campus Cache, e o prazo que eu coloquei, se eu não estiver enganado, é até amanhã, né? Eu queria perguntar para vocês como que tá o como que tá o progresso de vocês aí na atividade? Fala aí, Carlos, eu não entendi o que foi que tu escreveu. É só uma, professor, o Ken Sketch? É aquela ainda daquele dia? Aquela de ontem, daquele dia. De ontem não, daquele dia. Ah, você só postou uma, não foi? Sim, só uma. Ah, tá certo. Tu já fez, né? Já, professor, porque eu pensava que era outra já. Não, é só uma mesmo. Os outros aí, quem já fez, quem já começou, me avisem aí. Acho que o pessoal tá tímido. Pessoal, outra coisa também que eu queria falar com vocês. Esse primeiro ciclo, ele vai, eu acho que ele vai terminar agora, né, no final dessa semana. E aí, tipo, eu queria mostrar mais coisas, o máximo que eu conseguisse mostrar para vocês, assim, em termos de conteúdo. Só que eu não sei se vai ser possível. E aí eu queria ver com vocês, vou conversar também com o coordenador, possivelmente, desde que o próximo ciclo de vocês não seja tão pesado, eu vou combinar com vocês para a gente estender nossa disciplina por pelo menos mais 2 semanas do próximo ciclo. Entendeu? A gente, para mim poder tentar mostrar um pouco, tentar mostrar mais coisas para vocês. Então, tipo, a gente vai encerrar, né, do ponto de vista do calendário formal, nós encerramos a nossa disciplina, vamos encerrar nossa disciplina agora, né, no, no final de semana, no final dessa semana. E aí, dependendo das próximas disciplinas de vocês, da grade de vocês, a gente estenderia essa nossa disciplina por mais 2 semanas ali no máximo, para a gente poder tentar ver um pouco mais de conteúdos. E para essa semana agora, essa última, não ficar uma coisa muito corrida, não começar a jogar um monte de conteúdo para vocês e ficar uma coisa meio embaralhada, digamos assim. O que vocês acham? Vão me avisando aí. Ou vocês não estão me escutando, ou vocês concordam, não sei. Beleza, gente. Então vamos lá. A aula de hoje, nós vamos trabalhar aí com King's Cash, né? Vamos dar continuidade ao King's Cash, mas vai ser uma abordagem bem mais rápida, porque a gente já conseguiu ver muita coisa na semana passada, tá? Eu só queria deixar outro recado para vocês, ó. No YouTube, gente, tem muitos canais, muitos vídeos mostrando o manuseio do King's Cash, porque não adianta, querendo ou não, a gente não consegue, eu não consigo mostrar tudo para vocês aqui no nosso intervalo de aula e também tem a questão, né? Vocês só vão aprender mais vocês mesmos executando o programa, né? Então tem essa questão. No entanto, no YouTube tem vários vídeos mostrando o uso de cache para coisas específicas. Por exemplo,
vocês estão interessados lá quando estiverem ministrando uma aula de mecanismo de reação, aí, por exemplo, tem um mecanismo que vocês não acham em livro nenhum, tá? Vocês não acham em livro nenhum e achou em algum livro e a resolução está ruim. Então, vocês podem usar o Kinscache como ferramenta. Como que vocês vão fazer isso? Vocês podem pegar o Kinscache e construir o próprio mecanismo reacional que vocês estão desejando explicar trabalhando, por exemplo, tá? É óbvio na nossa aula eu nem cheguei eu só falei que dava para fazer, mas nem cheguei a mostrar, né? Porque senão a gente teria que trabalhar com várias ferramentas específicas. E aí eu estou mostrando para vocês mais o geralzão, tá? Só que no YouTube tem várias aulas, as pessoas explicando isso, né? Explicando só a construção de mecanismos de reação, explicando só de uma química, de uma equação, na verdade, no Kinscache. Tem também algumas postou no YouTube. Eu consigo, inclusive, ensinar para vocês uns vídeos e vou colocar no Classroom para facilitar a vida de vocês. A Sara falou que tá travando. Me avisem, gente. Me avisem se melhorou. Tá conseguindo me escutar, gente? Tá, se voltar a travar novamente, vocês me avisem aí que eu tento dar outro jeito, tá? Então, gente, de novo, repetindo. O que eu estava comentando com vocês é que geralmente o programa, nas aulas aqui, eu tô conseguindo mostrar, eu consigo mostrar para vocês só os aspectos gerais do programa, né? Bem geralzão assim, a gente não consegue entrar em coisas muito específicas, tá? E aí no YouTube a gente tem bastante aulas específicas, né? Na questão dos mecanismos de reações, por exemplo, você está procurando, você quer desenhar um mecanismo de reação para colocar num artigo, ou num relatório, ou até numa aula que vocês estiverem ministrando, e aí esse mecanismo não tem no livro, né? Um mecanismo bem específico que você não achou no livro, ou achou num PDF, mas a imagem não está muito boa, aí você quer desenhar você mesmo, com uma alta qualidade. Então, com o Sketch isso é possível, tá? Desenhar os mecanismos reacionais. É óbvio que eu não falei sobre isso, é um assunto bem específico, mas no YouTube a gente encontra aulas específicas disso, tá? Então, quem realmente tiver gostado da ferramenta, tiver interesse em se aprofundar, eu vou estar postando para vocês em breve os links dessas aulas adicionais aí no YouTube, tá? Também tem aulas para construção de moléculas orgânicas mais complexas e tal, tá? Então vou estar passando para vocês também, para quem tiver interesse. Porque basicamente aqui, o que eu estou mostrando para vocês são as ferramentas básicas, e aí o progresso, né, no domínio do programa, vai depender de vocês, tá? Não adianta. E esse programa, como eu falei, ele é um programa muito importante aqui para a nossa área de química, seja para a área de ensino, aliás, seja para a área de pesquisa, quanto para a área de ensino, tá? Por quê? Porque ele é como se fosse como eu falei, ele é o Word da química, é com ele que você vai desenhar as estruturas. E aí vai importar para outros programas, obviamente, né? Para o Excel, PowerPoint, todos esses programas aí que a gente. Excel não. Você vai importar para o Word, para o PowerPoint, ou qualquer um outro editor de texto, né? Você desenha as fórmulas aqui e exporta para o programa de sua preferência, tá? Então, é um programa muito útil aí para a gente. Na aula de hoje, eu vou falar para vocês coisa rápida aí, uma coisa bem rápida, sobre as formas 3D, tá? Sobre formas 3D. Então, na aula anterior, abordamos bastante a questão do desenho em 2D, né, em duas dimensões, né? Que é como se fosse aquele desenho na folha de papel, ali no plano. No entanto, na aula de hoje, eu vou abordar com vocês a questão do uso do Kenscache para fórmulas tridimensionais, tá? Para o uso do Kenscache de maneira tridimensional, tá? Então é o seguinte, conforme já foi mostrado nas aulas anteriores, o Kenscache ele é muito utilizado e uma das maiores vantagens dele em relação aos outros programas é a possibilidade da gente desenhar as estruturas em 2D, ali no plano, e depois expandirmos essa estrutura para o formato 3D. Então, essa é a maior vantagem do Kenscache em relação aos outros programas.
Então, mesmo com essa versão nossa que a gente tem aqui, que é a versão free, né, que ela tem uma certa limitação, mesmo com essa versão limitada, nós conseguimos desenhar estruturas em 3 dimensões de grande parte das moléculas, tá? Então, uma vantagem do Kenscache é essa questão da geração de moléculas 3D, tá? E aí, de novo, eu vou lembrar vocês que lá em uma das aulas anteriores aí, a gente falou de um programa que ele é muito similar ao Kenscache, que ele também desenhava, né, em 2D e também em 3D. Só que no caso ele não era nem um programa, ele era um site, um navegador, quando a gente estava estudando lá na questão dos sites, né? Então vocês percebem que eu estou mostrando para vocês diferentes ferramentas que conseguem fazer a mesma coisa, tá? Aí a vantagem do Kenscache é essa, que ele é um programa que eu consigo trabalhar offline. Lá no site não, precisa de internet. Então vai ter virtudes e defeitos de um em relação ao outro. A vantagem do site, qual é, professor? É que eu não preciso instalar nenhum programa, ele já está lá no site, tudo instalado, é só para me usar. E aí o Kenscache não, você tem que baixar, instalar, isso consome dados. No entanto, depois você consegue usar ele offline. Então, sempre tem os prós e contras, tá? Da questão do navegador e do programa. Beleza? Uma coisa importante aqui é o seguinte, ó. Quando alguém vai perguntar, professor, essa visualização de moléculas em 3D, como é que eu faço? Para visualizar as moléculas em 3D, deixa só eu pegar o ponteiro aqui, ó. Vocês vão ter que ir lá no menu, na barra de ferramentas, e procurar esse linkzinho aqui, ó, que é o 3D View, tá? Esse 3D View, o que é? É o botão para você transformar a sua molécula que você desenhou no formato 3D, tá? E aí é o seguinte, quando você baixa o Kenscache, ele já baixa esse programa 3D View como um programa auxiliar, né? Eu acho que foi, não sei se foi o Carlos que instalou e viu que tinha um 3D View, foi alguém que me perguntou o que era o 3D View, que era um outro programa, tá? E aí o que acontece? Esse 3D View, de fato, ele é outro programa, mas ele está acoplado dentro do Kenscache. E aí quando eu aperto esse botão aqui, 3D View, ele vai transformar a minha molécula no formato 3D, tá? Que a gente vai ver isso aí já já, certo? Então aqui, ó, na própria janela, é, isso, o Carlos falou que vem tudo quando instalou. É isso mesmo, é na hora que instala, não é nem na hora que baixa, na hora que instala que ele aparece. E aqui, ó, no slide é mostrado para vocês essa questão aí da estrutura, tá? Do meu programa já com a molécula em 3D. Deixa só eu fechar aqui, gente. Deixa só eu dar uma pausa no slide aqui e já deixar o Kenscache aberto para facilitar as nossas discussões aqui, tá? Deixa só eu abrir ele aqui e já já a gente volta a conversar de novo. Tá. Ó, então, por exemplo, só para a gente abordar aqui, por exemplo, eu vou desenhar aqui o HCl, né? Tá aqui o meu HCl. Então, aqui, ó, o botão onde fica o botão para me transformar essa estrutura que eu desenhei do HCl em 3D, tá aqui, gente, ó, onde está o mouse, lá em cima, ó. Vocês estão enxergando aí, ó. Vou até mexer aqui o cursor, tá? Vocês vão clicar aqui. Na hora que vocês clicarem, ele já vai, ele já vai transformar, tá? O nosso programa na versão 3D, ó. Pronto. Já transformou, tá? Então aqui, ó, deixa só eu girar a molécula. Onde que gira? Tá. Então ele voltou de novo aqui. Então, gente, é, quando vocês clicarem, tá? Lá no, lá na nossa estrutura lá na estrutura do 3D View, vocês vão perceber que ele vai fazer a modificação automática, tá? Deixa eu só fazer outra jogada aqui com você. Deixa eu só colocar outra molécula aqui já para facilitar a nossa vida, tá? Então, coloquei aqui o HBr. Eu vou só otimizar a estrutura do HBr, tá? E agora eu vou transformar ela em 3D. Pronto. Então, aqui ele já apareceu para a gente a estrutura do HBr, né? Do brometo de hidrogênio. E aí aqui, ó, o que eu estava querendo fazer nesse instante e não estava conseguindo era isso, que era rotacionar, tá? Então já a gente vai ver como que faz para rotacionar, como que calcula algumas propriedades, tá? Então deixa só eu voltar para o slide para continuarmos a nossa conversa.
tá? Então, essa questão aqui do formato 3D não tem segredo. Eu posso desenhar a molécula no formato 2D que eu quiser e eu só faço apertar um botão e ele já vira no formato 3D. E aí eu giro a molécula, rotaciono, faço o que eu quiser. Beleza? Então, essa que é a vantagem, tá? E aí muita gente, às vezes vocês devem perguntar assim, professor, qual é a vantagem de um programa 3D para ver moléculas? É óbvio que tem toda a vantagem do mundo, né? Porque, tipo, tem algumas coisas dentro da química que vocês, obviamente, vão saber, inclusive mais do que eu, porque você deve ter estudado isso recentemente, que algumas propriedades da química a gente só consegue ver se a molécula estiver em 3D, né? Que é por isso que existe a parte da química chamada estereoquímica, né? Ou alguma propriedade que depende do arranjo espacial do átomo, né? Tipo, a questão lá da isomeria, né? Você tem estereoisômeros, né? Que é uma propriedade, que é uma isomeria que depende do arranjo espacial, né? Tem algumas reações químicas que também são reações estéreo, seletivas, ou seja, ela só vai acontecer se os meus reagentes eles tiverem combinações no espaço específicas, tá? Então, tem algumas reações que elas só acontecem se os reagentes se combinarem de maneira específica. E aí, como que eu vou ver como que eu vou ver como que vai acontecer essa combinação, professor? Através do arranjo espacial. E como que eu vejo o arranjo espacial? Através das moléculas em 3D. Então, a estrutura em 3D, ela é muito importante para a gente, tá? E aí não é nenhum fato exclusivo da química, né? Por exemplo, a galera que trabalha com arquitetura, com engenharia, eles têm um monte de programas para simular as estruturas lá em 3D também, né? Quem trabalha com arquitetura e engenharia, tá? Então, para eles, o fator, o objeto ser tridimensional é de suma importância. Para nós aqui da química, também não é diferente. Alguns objetos, algumas propriedades, a gente só enxerga quando nós vemos as estruturas em 3D. Se você vê a estrutura lá no plano, você não vai conseguir determinar algumas propriedades, tá? Isso aí também eu vou expandir para biologia, para, sei lá, para bioquímica, né? Você pega lá as proteínas, as enzimas, essas são todas moléculas na qual o arranjo espacial ele tem muita importância, né? Aquelas reações enzimáticas que dependem do sítio ativo, né? Isso aí tudo eu só consigo enxergar se eu tiver a visão 3D. E aí esses programas aqui, eles me dão esse suporte, tá? Então, acaba que são programas aí muito importantes para essa questão de visualização. E aí tem tudo a ver com a questão do ensino, com a questão da didática, tá? Você saindo lá do plano 2D e vindo aqui para o aspecto tridimensional, você consegue enxergar muitas coisas que lá no 2D você não iria enxergar, tá? Então, por isso que a questão do 3D é muito importante na química, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla aí, tá? E por isso que tem essa aula dedicada a essa questão aqui, certo? Então vamos lá. Outra coisa também que eu esqueci de falar para vocês. Eu falei de um monte de coisa aí meio complexa, mas eu não vou nem tão longe. Eu vou lá na química geral, né? Quando a gente está estudando lá a geometria molecular. Tipo, você não vai enxergar a geometria molecular se você não tiver o desenho 3D. Você até vai saber que geometria é aquela, mas aí fica um negócio muito decoreba, né? Você fala, não, tem dois pares de elétron livre, um ligante vai ficar em cima, outro embaixo, vai formar uma estrutura linear, beleza. Você consegue decorar essas questões aí. Mas você só vai entender de fato quando você vê o arranjo em 3 dimensões. Você vai enxergar, de fato, por que que faz sentido aquela distribuição espacial, tá? Então, a questão 3D é muito importante para a gente aqui da química, tá? Vamos lá. Então, quando você clica lá no 3D View, né, no botão 3D View, a nossa barra de ferramentas, ó, nossa barra de ferramentas, ela é interessante, ela vai mudar. Ela não vai ser aquela mesma barra de ferramentas lá do Kenscache em 2D. Ela vai de fato mudar. Se ela vai mudar, consequentemente, vai aparecer novos menus aqui, novos botões. E são esses botões que a gente vai trabalhar agora quando a gente tiver com o programa em 3D, tá? Então vai ser no mesmo esquema, ó. Tem as numerações e tem as funções. É óbvio, gente, que eu não vou ficar falando aqui das numerações, o que cada coisa faz, né? Que eu vou estar de novo disponibilizando os slides para vocês. E aí, na hora que vocês estiverem trabalhando, vocês vão vir aqui no slide e vão ver. Ah, esse botão serve para isso. Então tá lá, como se fosse um tutorial, tá? Então eu não vou ficar falando aqui a função do botão 1, botão 2, botão 3, nada disso, tá? No entanto, o botão 6, 7, 8, eu vou falar, eu vou destacar. Por que, professor, que você vai falar? Porque esses botões, eles são botões de cálculo.
tá? São botões para me estimar algumas propriedades da minha molécula, beleza? Então tá aqui, ó, o botão 6, 7 e 8, esses três carinhas aqui, ó, esses três botões, eles são importantes para mim. Por quê? Porque é o seguinte, ó, o botão 6, ele calcula a distância da ligação entre os dois átomos, tá? O botão 7, ele calcula para mim o ângulo de ligação. Entre quem, professor? Entre três átomos. E o botão 8, ele calcula para mim o ângulo de torção da ligação, que é um ângulo que a gente chama ângulo de Edro, formado entre quatro átomos, tá? Então, esses três botões, eles são importantes para mim, tá? Para essa questão de cálculo. Então, sei lá, eu estou dando. Vocês podem estar ministrando alguma aula lá de química, né? Química 1, né? Ou química geral. E aí estão trabalhando com propriedades da. Estão trabalhando com ligações químicas, né? E aí vocês querem mostrar questão de ângulos. Estiverem trabalhando também com geometria molecular, né? Na geometria molecular, nós temos aqueles ângulos lá tabelados, né? Por exemplo, o ângulo do tetaedro é 109 graus e 5 minutos, se eu não estiver enganado. A gente tem também o ângulo lá da pirâmide, né? Pirâmide trigonal, os ângulos de 120, né? Então vocês podem, inclusive, trabalhar com os alunos, pedir para eles construírem, né, as moléculas e pedirem para eles estimarem os ângulos aqui, né? Vocês podem fazer isso, né? Pedir para eles estimarem esses ângulos. E aí vocês vão estar trabalhando tanto com desenho, com estrutura e com as propriedades aí da própria estrutura que foi gerada, que são os ângulos, tá? Por exemplo, vocês também podem estar trabalhando lá com ligações químicas, né? E aí vocês podem, tipo, trabalhar lá com aquelas ligações do hidrogênio com os aletos, né? Tipo, hidrogênio e flu, hidrogênio e cloro, hidrogênio e bromo, hidrogênio e iodo. E aí vocês podem pedir para o aluno construir essas ligações, e aí podem pedir para eles calcularem a distância de ligação do hidrogênio para esses outros heteroátomos, que são os aletos. Por exemplo, eu estou dando ideia aqui do nada, é uma atividade que vocês poderiam fazer. E aí eles iriam estimar essas ligações. E aí vocês iriam ver qual o efeito da variação do elemento do grupo 7A nessa distância de ligação, né? Tipo, possivelmente, você saindo lá do flu, que é um átomo pequeno, né, bastante eletronegativo, e descendo lá para o iodo, que é um átomo muito volumoso, possivelmente a distância de ligação vai aumentar, né? Vai aumentar. Então, só que aqui a gente ia sair do possivelmente e ia lá para o valor numérico. Por quê? Porque vocês iam pedir para o aluno calcular essa distância, tabelar e tal, tá? Então, vocês podem perceber que com o programa vocês conseguem ter um monte de ideias assim, tá? E colocar o aluno para de fato colocar a mão na massa, digamos assim, né? Vocês saírem somente da teoria e colocar o aluno para trabalhar, tá? Na prática, beleza? Porque tipo, isso são coisas que a gente não vai medir no laboratório, né? Esses ângulos e distâncias. A gente assim até consegue medir com os aparelhos, só que a gente do ponto de vista de ensino, ensino médio e até ensino superior, a gente não consegue medir isso, né? Essas medidas são feitas lá na pós-graduação, com equipamentos caros, robustos, né? Mas se a gente tem um computador, a gente consegue medir com precisão, né? E consegue trabalhar com o aluno para sair ali da parte, sair ali só do quadro, né? Sair da parte teórica e pelo menos dar um passo a mais, tentar inserir o aluno ali naquela questão dele tentar produzir, né, um resultado, dele conseguir fazer alguma coisa nesse sentido de ser apenas um espectador da aula, tá? Então, essa é a visão que eu quero deixar para vocês no geral, tá? Porque é o seguinte, ó, no geral, nessa questão aqui da informática, da importância da disciplina, o que eu estou tentando sempre mostrar para vocês é isso, tá? A gente não vai sair daqui gênio do computador, nada disso. O que eu estou fazendo aqui com vocês é tentando mostrar, na medida do possível, algumas ferramentas que vocês podem utilizar, tá? E aí, uma vez ou outra, eu tento já, tipo, elaborar alguma coisa que poderia ser feita com essa ferramenta, tá? É óbvio que, no geral, eu mostro, né, a ferramenta, o programa, e tento mostrar de maneira bem genérica as principais funções do programa e tal, porque também uma espécie de tutorial, né? Só que também não é um tutorial muito específico, porque senão a nossa disciplina perderia o foco, né? Eu sempre tento fazer essa junção entre mostrar o programa ali de maneira superficial, mas de maneira que também que vocês consigam trabalhar sozinhos, e aí ao mesmo tempo eu tento mostrar onde que esse programa poderia ser aplicado aqui no nosso contexto do ensino de química, né? E aí às vezes eu também falo um pouco de pesquisa, sempre nessa mistura, certo?
E aí é importante ter em mente, é importante que vocês tenham em mente que a função do computador é essa, é tornar viável, é tornar viável a execução de alguns experimentos que eu não consigo fazer no laboratório. Por N motivos eu não consigo fazer. Pode ser que a escola que eu trabalho não tenha um laboratório. Pode ser que tenha um laboratório, mas não tenha um equipamento. Pode ser que tenha um laboratório e equipamento, mas não tenha um reagente. Entendeu? E aí com o computador a gente consegue. Beleza? Tipo, essas escolas, possivelmente, a grande parte delas tem computador, né? Tem um laboratório de informática que daria para fazer. Hoje em dia o computador também se popularizou bastante, né? Você também consegue utilizar o celular alguns aspectos, né? Então acaba que a gente vai tentar, né? A função é essa, é tentar inserir a informática para no contexto mesmo ali da didática, da educação, tá? E sempre para tornar o aluno um ser ativo ali do ensino, tá? Ele não ser apenas um espectador. Porque não adianta, atualmente vocês são alunos, mas em breve vocês não serão, tá? Mas eu também consigo enxergar com a cabeça de aluno, porque obviamente eu fui aluno há muito tempo, né? E aí é diferente. Você está numa aula sendo somente um espectador e você está numa aula fazendo uma atividade, como sendo um sujeito ativo ali do processo de conhecimento, né? E aí vocês pegarem essas ferramentas e colocarem para os alunos de fato trabalharem, pode ter certeza que vai ter um ganho, né? Obviamente que esse trabalho ele tem que acontecer sempre de forma orientada, né? O docente ele vai estar ali passando os primeiros passos e sempre orientando aí na questão no progresso do aluno, tá? Então, isso que eu falo, seja para o ensino médio, para o ensino superior, em qualquer esfera, né? Qualquer camada que vocês vão atuar aí no futuro próximo. Entendido, gente? Até agora? Estou falando muito rápido, estou dando para entender. Me avisem aí. Beleza, gente. Então vamos continuar aqui, ó. Nesse outro slide aqui, é mostrado para a gente uns outros botões, né? Como eu já falei para vocês, não vou falar, que é a questão de alterar a cor dos átomos, rotação automática da molécula, otimização 3D, né? A otimização 3D é o botão 13, né? Que é aquele mesmo botão lá que a gente já usava para organizar a molécula, né? Que eu falei na aula passada, naftaleno, né? Que eu desenho o naftaleno todo torto e eu pedi para otimizar e aí ele acabou alinhando a molécula, tá? Então essa questão aí da otimização é importante, tá? Então, do ponto de vista bem prático, esses dois slides aí que eu passei, o anterior e esse aqui, é só para mostrar rápido para vocês as funções aí os botões aí na nossa barra de ferramentas, né? E agora a gente vai falar das funcionalidades que eu já tinha comentado com vocês. A primeira funcionalidade que eu vou falar para vocês aqui já é uma que que eu acabei de abordar, né? Que é a questão da distância de ligação, tá? Então, na visualização 3D, né? Na nossa forma 3D do KinsCache, é possível sim calcular a distância de ligação, né? Além dos ângulos que eu já acabei de falar para vocês, tá? Obviamente, esses valores da distância de ligação e dos ângulos, eles devem ser calculados com a molécula na sua estrutura mais estável. Ou seja, é necessário que eu faça uma otimização 3D antes de pedir para calcular. Por quê, professor? Porque, por exemplo, eu posso pedir para o aluno desenhar uma estrutura e ele vai desenhar ela toda torta. E aí aquela distância de ligação que ele está calculando ali não é a distância real, tá? Não é pelo menos uma distância próxima da distância experimental, tá? Porque existe a distância que é calculada, né, que é estimada no laboratório por um experimento. E aqui no programa, a gente não está estimando igual no laboratório. A gente não está determinando igual no laboratório. A gente está estimando, com base em alguns cálculos. Só que as minhas estimativas, elas precisam ser iguais ao valor experimental ou pelo menos próximos,
tá? Vai depender do nível de cálculo, né? Usando lá a mecânica quântica, né? Vai depender do nível de sofisticação do meu cálculo. Se ele for um cálculo muito bom e sofisticado, o valor que eu vou estimar vai ser próximo ao valor real. Agora, se meu cálculo não for tão sofisticado, o valor que eu for estimar, ele não vai ser tão próximo do real, vai ser razoável, mas vai dar para a gente utilizar. Agora, se o aluno desenha uma molécula toda torta e quer calcular a distância de ligação, ele vai estar uma distância de ligação bizarra, né? Meio estranha. Então, para não acontecer isso, o que a gente faz? É necessário que você otimize a molécula, ou seja, deixe ela na forma mais estável, na forma mais organizada. Aí, a partir daí, é que eu vou fazer os cálculos, tanto de distância de ligação, quanto de ângulos de ligação. Beleza? Então, para calcular a distância de ligação, vocês vão fazer os seguintes passos. Ó. Vocês vão desenhar a molécula lá bonitinha, né? Vão pedir para otimizar, né? Ele vai otimizar em 3D. E aí depois vocês vão apertar o botão selecionar átomos, tá? Lá dentro do Sketch. Depois que selecionar átomos, vocês vão selecionar também isso aqui, ó, bond length, que é distância de ligação, tá? Isso aqui é a distância de ligação, vocês vão selecionar. E aí depois que vocês selecionarem isso, e já tiverem lá com os átomos selecionados, vai aparecer uma janela, tá? Uma janela vai mostrando para vocês a distância da própria ligação, tá? Então tá aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui essa estrutura do etano, né? CH3, e eu selecionei esse átomo de carbono e selecionei esse átomo de hidrogênio aqui, ó, tá? Selecionei esses dois átomos. Na hora que eu fizer essa seleção, ele vai mostrar para mim já a minha caixinha com a distância de ligação, tá? Então, é simples, beleza? Então, vou só mostrar para vocês aqui, na prática, como que a gente pode fazer isso aqui dentro do próprio Sketch, quando a gente sair do slide, tá? Então, percebe aqui, gente, ó, aqui é a minha molécula de HBr, né? Nosso brometo de hidrogênio, que eu tinha mostrado para vocês, ó, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, ó, é otimizar a minha estrutura, porque ela não está otimizada. Então, eu vou aqui, ó, aperto o botão aqui, ó, 3D otimização, né? Apertei, ó. Então, ele está otimizando. Beleza? Na verdade, ele já otimizou a minha estrutura, tá? Então, já tá certinha. Aí, agora eu venho aqui, ó, nessa primeiro botão aqui onde está aparecendo, ó, selecionar átomos. Estão vendo onde está o cursor? Selecionar átomos. Eu vou e clico, ó, selecionar átomos. E aí, eu venho aqui, ó. E aí, depois que eu selecionei os átomos, eu não vou selecionar eles agora. Eu vou vir aqui, ó, onde está o meu mouse, ó, em bond length, que é o quê? Distância de ligação. E vou e clico também. Já deixei marcado. Então, o que que eu faço? O que que eu vou fazer, na verdade? Eu vou marcar as duas caixas primeiro, antes de vir para o átomo. Então, eu marco a selecionar átomo e marco a caixa de distância de ligação. Aí, agora que eu vou para o meu átomo, tá? Para minha molécula. Então, eu vou agora, ó, seleciono o bromo e seleciono o hidrogênio, tá? Pronto. Na hora que eu selecionei o hidrogênio, já apareceu a caixa aqui, ó. O que essa caixinha está me mostrando, professor? Ela está mostrando a minha distância de ligação. Tá lá, ó. 1540, 1000,546, tá? As unidades aqui é o A, que é o angstrom, tá? Então, para a gente, ele já mostrou aqui para mim, no cálculo, o valor dessa distância, tá? E aí o que acontece? Digamos que eu queira modificar ou fazer algum outro desenho, eu também posso variar essa distância. Eu posso começar a clicar aqui e aumentar, ó, tá? Eu posso fazer essas brincadeiras aqui, beleza? Tem um valor calculado, só que eu também posso modificar, tá? Dependendo de alguma coisa que eu quiser fazer, eu posso modificar esses valores aqui, beleza? Ó, tem a setinha para baixo e para cima. A setinha para baixo, ó, a ligação diminui. Setinha para cima, obviamente a ligação aumenta, tá? Eu vou já explicar para vocês um caso prático na qual eu posso querer que ele aumente a ligação, tá? Eu vou já mostrar para vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui para o slide para facilitar a nossa vida, tá? Então é isso, gente, ó. Vocês vão lá, seleciona os átomos com esse botão aqui de cima, depois seleciona o ângulo, né? E aí depois vocês vão lá para os átomos e seleciona os átomos que vocês querem ver a distância, tá? Não tem segredo, gente, é muito fácil, tá? Outra questão também que vocês podem fazer, outra propriedade que vocês podem calcular, é o ângulo de ligação, né? Só que para calcular o ângulo de ligação, o que eu preciso? Eu preciso
selecionar 3 átomos, beleza? Distância de ligação, eu seleciono quem? Seleciono só 2 átomos, beleza. Agora, o ângulo de ligação, para formar o ângulo, eu preciso selecionar, obviamente, 3 átomos. Então tá aqui, a mesma molécula do etano, beleza? E aí agora eu vou selecionar esses 3 átomos aqui, ó. Na hora que eu seleciono esses 3 átomos, é gerado um ângulo aqui, ó. É gerado um ângulo. E esse ângulo é o que está aparecendo na minha caixinha aqui, beleza? Então quando eu seleciono os 3 átomos, ele gera um ângulo, tá? E aí depois que é gerado esse ângulo, aliás, esse ângulo que foi gerado, ele foi calculado e mostrado na minha caixinha, tá? Aqui no Kinscash. Também não tem segredo, tá? Outra propriedade que vocês vão poder trabalhar é o ângulo de torção, tá? O que é o ângulo de torção? Ele é muitas vezes chamado ângulo de diedro, tá? Ele é o ângulo formado entre o átomo e um plano formado por outros 3 átomos, tá? E aí, para gerar esse ângulo, o que eu faço para gerar esse ângulo? Você precisa selecionar agora 4 átomos. Então, o ângulo de torção, muitas vezes, vocês podem associar ele como sendo o ângulo formado quando eu tenho 4 átomos, tá? É o ângulo diedro, beleza? Então, você seleciona lá os 4 átomos que você está querendo trabalhar, e aí, logo em seguida, é gerado para vocês a janela com o valor do ângulo, tá? Formado por esses 4 átomos. Tá? Então, aqui tem uma ilustraçãozinha bem breve, tá? Ele mostra aqui os meus 3 átomos que geram um plano, e aí o ângulo desse plano com o quarto átomo, que é esse aqui, ó, esse é o quarto átomo, o ângulo desse plano formado com esse meu quarto átomo é aquilo que a gente chama de ângulo diedro, que é o que aparece aqui na janela, tá? Então, depois vocês peguem uma molécula orgânica qualquer e comecem a fazer esses testes aí, beleza? Outra coisa, gente, a ordem que vocês vão selecionar os átomos também é importante, viu? Porque ela que vai determinar o ângulo. Vocês não vão selecionar os átomos de maneira aleatória, não, tá? Vocês precisam selecionar os átomos de acordo com a ordem específica. Por que eu estou dizendo isso? Ó? Porque, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, eu vou selecionar, primeiramente, esse hidrogênio, depois eu seleciono o carbono, depois eu seleciono o hidrogênio aqui de baixo. Na hora que eu faço essa ordem, quer dizer que ele vai calcular o ângulo aqui do meio, formado pelos grupos H, né, carbono e H. Tá? Então ele vai selecionar esse ângulo aqui, tá? Um ângulo θ da vida, tá? É isso. Agora, digamos que vocês estão lá no programa e falam assim, vou selecionar esse grupo aqui para calcular o ângulo. Então, você seleciona primeiro o carbono, depois o hidrogênio, depois outro hidrogênio. Vai dar erro, tá? Porque você precisa selecionar na ordem correta para aparecer o ângulo correto. Se eu quero esse ângulo θ, que é formado pela junção do hidrogênio, carbono e hidrogênio, quer dizer que eu tenho que selecionar nessa ordem: hidrogênio, carbono e hidrogênio. Ou na ordem inversa, né? Hidrogênio, carbono e hidrogênio. Tá? Ou seja, tanto faz essa ordem aqui ou essa ordem aqui. No entanto, o que deve ficar claro é que o carbono ele tem que estar aqui no vértice do ângulo, né? Lá da matemática, beleza? Então, vocês precisam ter em mente isso, beleza? Então, é importante vocês terem cuidado em relação a isso quando estiverem trabalhando aí com ângulo, tá? Então, isso vale para o ângulo diedro também. Depende do diedro que vocês estiverem olhando aí, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu já comentei também na aula passada, que era a questão da tautomeria em moléculas, né? Porque é o seguinte, o Kinscash ele é interessante porque ele pode verificar se uma estrutura possui formas tautoméricas, tá? Então, por exemplo, você tem essa estrutura aqui, ó, essa molécula aqui desenhada, né? E eu quero verificar se ela tem estruturas tautoméricas, tá? Ou seja, se esse hidrogênio aqui, ele vai ser transferido internamente dentro da própria molécula para algum outro sítio, né? No caso, com esse oxigênio aqui, dessa transferência de próton aqui, né? Se tivesse transferência de próton e gerar uma outra estrutura, quer dizer que a gente tem a tautomeria, né? E aí com o Kinscash eu consigo ver isso, né? Você vai lá em Tools, que é ferramentas lá no menu, e vem aqui na parte de check, né? Checar se existe formas tautoméricas. Isso aqui, gente, é lá no Kinscash 2D, tá? Vocês vão poder ver isso aí, certo? Então vocês vão poder ver se tem essa possibilidade de tautomeria, tá? Por exemplo, você está lá trabalhando com vocês vão estar trabalhando lá com os alunos de vocês, na parte de isomeria, né? Lá no ensino médio, inclusive, e aí vocês podem usar o Kinscash para esse tipo de atividade,
atividade de tautomeria, tá? Deixa só eu tomar uma água aqui, gente, só um minuto, volto já. Pronto, vamos lá. Então é o seguinte, ó. Outra coisa que dá para trabalhar aqui no Queen's Cache é com a questão das imagens, né? Que são aquelas vidrarias de laboratório, tá? E que eu já tinha falado para vocês, né? Que eu já tinha mostrado para vocês lá naquela visão geral do programa, né? Onde vocês vão encontrar essas vidrarias, né? Como se fosse naquele banco de dados que tem aquelas estruturas gigantes, né? Já lá como se fosse uma biblioteca e tem também as vidrarias. Esse exemplo aqui eu trouxe porque ele é interessante, ó. Aqui no caso é um equipamento para destilação. E aí uma imagem foi gerada no Queen's Cache, tá? E a outra foi extraída da internet. Foi gerada com base na imagem da internet, tá? E aí vocês vão perceber que as duas imagens elas têm bastante qualidades, né? Você consegue visualizar bem ali o aparato experimental, tá? Essa aqui que eu estou marcando para vocês, ó, essa aqui foi retirada da internet, tá? E essa outra aqui foi montada com o uso do Queen's Cache. Essa da esquerda foi montada com o Queen's Cache. Aí alguém vai dizer assim, professor, você pode pegar da internet? Por que eu vou ficar usando o Queen's Cache e tendo trabalho com isso? Pelo seguinte fato. Muitas vezes vão estar lá na aula de vocês elaborando uma prática, um roteiro de prática, né? E aí, por exemplo, aqui no caso da destilação, eu consigo encontrar na internet um material fácil. Então nem precisava montar se eu quisesse o aparato experimental, porque eu consigo, tá? E lá e outros equipamentos eu também consigo montar. Só que tem alguns aparatos, tem alguns, como é que fala? Algumas imagens de algum aparato experimental que eu não consigo achar na internet com facilidade. Por exemplo, da extração, tá? Da extração, se eu não estiver enganado. Você não consegue achar com facilidade, e às vezes nem acha. E às vezes acha eles cheio de legenda em inglês. Então, é muito mais prático eu tentar montar o meu aparato experimental com base no Queen's Cache, tá? Por exemplo, distração é um exemplo que eu lembrei que não é tão fácil de encontrar na internet. Então, eu não vou ter problema em relação a isso. Se eu não encontrei, mas eu sei onde é que eu sei desenhar, tá? Então, você pode desenhar da sua maneira, tá? Todo editado. E aí você também não vai estar precisando pegar da internet, de outras fontes aí, por exemplo. Você não vai estar correndo risco de estar cometendo um ato de plágio, por exemplo, tá? Então, essa questão aqui é muito importante. Então, seja para vocês montarem roteiro de prática experimental, ou também para montar alguma aula, né, de vidraria de laboratório, né? Vocês podem montar vários esquemas aqui com o uso do Queen's Cache, que já tem as vidrarias pré-prontas aí. Então, basta vocês combiná-las da maneira específica para mostrar o aparato de algum experimento específico, ou mostrar suas vidrarias de fato, tá? Então, o Queen's Cache, ele é muito interessante por conta dessa questão aí também das vidrarias, tá? E aí as vidrarias, elas são achadas, gente, ó, nesse botão aqui, ó, Template Window, tá? Que é a janela de template, ou seja, a janela que eu tenho os meus modelos, né? Os templates da vida. Vocês vão lá clicar e vão encontrar. Então isso aí na aula passada eu já tinha comentado com vocês, beleza? E nessa janela aqui de template, vocês vão poder encontrar, né, as moléculas pré-prontas também, que eu já tinha comentado na aula passada, né? Então, nessa janela aqui, vocês vão encontrar lá. Então, vai desde moléculas de DNA, RNA, carboidratos, alcaloides, até algumas estruturas dos açúcares e de esteroides, né? Então, tem um monte de coisa que a gente consegue encontrar aqui. Beleza, gente? Que inclusive eu já tinha mostrado para vocês na aula passada. Então, esse slide aqui é só para deixar marcado, tá? Para vocês onde que vocês vão encontrar e como que vocês vão utilizar, né? Então, para utilizar é simples, vocês vão clicar, né, na estrutura e depois vão só clicar na estrutura e depois clicar lá na área de trabalho do Queen's Cache.
e aí a estrutura já vai estar pronta para vocês. Beleza, gente? Inclusive, a próxima atividade de vocês, que vai ser relacionada ainda com o Cash, eu vou estar cobrando alguma coisa relacionada a isso, tá? Deixa só eu fechar aqui, gente. Deixa só eu fechar. Tá. Pessoal, na aula passada, tá? A gente já vai finalizar nossa aula aqui. Na aula passada, eu tinha comentado para vocês como que eu queria que vocês me enviassem as atividades, né? E aí ficou faltando eu falar de uma coisa importante dentro de qualquer programa, né? Que é a questão do salvar, né? Eu falei por alto, né? E aí acho que você já deve ter captado a mensagem, como é que faz, mas quem ainda tiver com dúvida, vocês vão vir aqui, ó, em File, tá? Clique em File e aí vem aqui, ó, salvar como. Você pode clicar aqui, ó, salvar como. Então, por exemplo, eu desenhei o HBR, né? Coloquei aqui, ó, HBR, né? Estrutura do HBR, por exemplo, ó, e eu quero salvar lá na minha área de trabalho. Então, já está selecionado na área de trabalho. Então, aqui, depende do formato. Digamos que eu queira selecionar no próprio formato do Kenscache, para mim abrir ela no Kenscache direto. Então, é só clicar em salvar, já está aqui. Agora, digamos que eu queira salvar em PDF, para mandar para o professor em PDF, está lá em PDF. Digamos que eu queira salvar ela em formato de imagem, está aqui, ó, PNG. Quero salvar em imagem para colocar no PowerPoint, para uma aula, ou colocar no Word, para um relatório. Então, vocês vão salvar aqui. Beleza? Então, depende da opção de vocês, do jeito que vocês quiserem salvar, tá? Vocês conseguem fazer isso aqui também lá por exportar, tá? Eu quero exportar o programa, eu quero exportar o desenho que eu fiz, aí vem aqui, ó, exportar. Aí ele vai ser do mesmo estilo, tá? Ele vai gerar o PNG, vai gerar o GIF, vai gerar PDF, tá? Então, se vocês quiserem exportar o desenho de vocês, também dá certo, tá? Se vocês quiserem também desenhar uma molécula e não sabe onde foi que achou, onde foi que salvou, e quer abrir ela aqui sem clicar, vocês podem vir aqui em Open. Aí vocês vão abrir ela, vão procurar aqui dentro do computador de vocês onde é que ela tá? Dá para fazer isso aí também. É uma coisa que eu esqueci de falar na aula passada em relação a isso, tá? Que são as opções de salvamento, tá? Eu acho, gente, deixa eu ver. Era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje, a funcionalidade do programa em 3D, tá? E a questão do e a questão da janela aqui com as vidrarias e do banco de dados lá com as outras moléculas, tá? Então aqui vocês estão percebendo também, ó, nessa aba do lado direito, né? Vocês vão ter também outras moléculas já pré-prontas, né? Se clicarem aqui nessa tabela de radicais, vão ter um monte de radicais. Eu acho que eu mostrei na aula passada isso daqui também, né? Vão ter um monte de radicais e aí vocês vão modificando eles de acordo com a necessidade de vocês, tá? É óbvio que nos exercícios que eu for passando para vocês, gente, eu peço que vocês desenhem as estruturas na mão, do zero, tá? Eu não quero que vocês peguem aqui já pré-prontas, porque aí fica muito fácil. E aí, como eu quero que vocês treinem o manuseio de vocês mesmos, tá? Porque quando vocês já tiverem craques, vocês podem vir aqui e pegar tudo já pré-pronto. Mas como vocês estão em fase de aprendizagem, tá? No início, eu não quero que vocês peguem estruturas pré-prontas. Eu quero que vocês montem ali do zero, na mão. Beleza? Que é para vocês treinarem. Vai ser importante para vocês. Beleza? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Algum comentário, alguma sugestão? Falem aí. Tranquilo, gente, para todo mundo? Deu para entender? Beleza, gente. Então eu vou estar postando só para recapitular para quem chegou depois, que eu não estava olhando aqui. Então é o seguinte, é, eu vou estar passando para vocês mais uma atividade, tá? De quem esquece, para a gente fechar essa parte. E aí, para a gente não ficar com a semana muito. Como essa última semana, e para mim não ficar mandando um monte de coisa para vocês, para ficar muito tumultuado, então possivelmente, que eu queria inclusive ver com vocês, a maioria eu pude ver que já colocou que concordava. Possivelmente a gente vai seguir pelo menos a nossa disciplina por mais 2 semanas aí no próximo ciclo. Só para a gente terminar de ver mais algumas coisas aqui e fechar, tá? É óbvio também que eu preciso ver como é que vai estar a carga horária de vocês, né? A grade de vocês. Se estiver muito pesada, a gente pensa em outra alternativa. Mas se não tiver muito,
Então a gente estende a nossa disciplina por mais 2 semanas, para a gente ver mais outras coisas aí que tá faltando, tá? E daí a gente fecha a nossa disciplina. Rapaz, Carlos, um ciclo, não sei quantos meses que é, não. Eu sei que são 9 semanas, se eu não estiver enganado. Certo? Então, gente, todo mundo conseguiu entender, pessoal, o que que a gente vai fazer nos próximos dias? Vai ter atividade, e aí eu, ao longo dessa semana, e vamos estender mais 2 aí para a gente finalizar a nossa disciplina. Beleza, gente? Certo. Pois, boa tarde aí para vocês, uma ótima semana, e até a próxima, gente.